10 perguntas sobre o Registro Eleitoral Oficioso. O que é o Registro Eleitoral Oficioso? O Registro Eleitoral Oficioso pressupõe o recenseamento de cidadãos angolanos maiores de idade legalmente habilitados para integrarem os cadernos eleitorais e, por conseguinte, votarem nas eleições gerais agendadas para 2022. O caráter oficioso do registro eleitoral implica a transferência automática das informações da base de dados de identificação civil dos cidadãos detentores de bilhete de identidade para a base de dados de cidadãos maiores. Qual é a diferença entre este processo e os anteriores? A Constituição da República de Angola, promulgada em 2010, optou pela oficiosidade como caminho para o recenseamento eleitoral dos cidadãos. Ou seja, nos processos passados, os cidadãos deslocavam-se às brigadas móveis para fazer o registro e, ao mesmo tempo, atualizar os dados de residência. Agora, com a massificação do bilhete de identidade, os cidadãos deverão deslocar-se para estruturas designadas por Balcão Único de Atendimento ao Público, BUAP, para atualizar as respectivas áreas de residência. O que são os BUAP e onde estarão localizados? Os BUAP, Balcão Único de Atendimento ao Público, são estruturas a instalar nas administrações municipais, comunais e de distritos urbanos destinadas a prestar serviços aos cidadãos em perfeito alinhamento com os objetivos de modernização da administração pública, simplificação de procedimentos, desburocratização e, acima de tudo, de maior aproximação aos cidadãos. Assumindo o registro eleitoral um caráter oficioso, aos cidadãos restará deslocarem-se aos BUAP para atualizarem o local de residência e indicarem onde pretendem votar. Quantos serão os BUAP? A meta das autoridades é criar 596 balcões únicos de atendimento ao público, mas não entrarão todos em funcionamento de uma única vez. Foi definido um cronograma de efetivação dos balcões, prevendo-se que se atinja a capacidade projetada de 596 unidades até ao mês de novembro de 2021. O cronograma prevê o arranque na primeira fase, com 84 unidades, seguindo-se 256 unidades na segunda fase e mais 256 unidades na terceira fase. Que serviços serão integrados nos BUAP? Os BUAP foram criados para prestar vários serviços aos cidadãos, sendo que uma boa parte destes serviços serão implementados de forma gradual. Por ora, estão disponíveis os seguintes serviços: atualização da residência mediante a emissão do cartão de munícipe e emissão excepcional do cartão de eleitor nas zonas ainda não cobertas pelos serviços de emissão do bilhete de identidade. Que outros serviços serão integrados nos BUAP posteriormente? Posteriormente, os BUAP prestarão outros serviços como recolha de dados para posterior emissão do bilhete de identidade, recolha de dados para posterior emissão do assento de nascimento, recolha de dados para posterior emissão da certidão de óbito, bem como outros serviços dos órgãos no âmbito do reforço das competências dos órgãos locais do Estado. Quem deve atualizar a sua residência? A atualização de residência e, por conseguinte, a obtenção do cartão de munícipe está destinada nesta fase aos cidadãos maiores que, registados no processo de 2016, fixaram hoje morada em domicílio diferente daquele que declararam na ocasião. Devem, de igual modo, declarar o seu local de residência todos os cidadãos maiores detentores de bilhete de identidade que, em 2017, não dispunham de capacidade eleitoral. O que é o cartão de munícipe e qual a sua utilidade? O cartão de munícipe é um documento emitido pela Administração Local do Estado através dos BUAP que se destina a atestar a residência efetiva dos cidadãos para o cumprimento de qualquer ato administrativo.
Ele substitui, por exemplo, o atual atestado de residência e serve também para o registro de ocorrência de mobilidade de residência. De uma forma geral, o cartão de munícipe tem a seguinte utilidade: identificar o lugar da residência efetiva do cidadão, manter atualizados os dados da residência dos cidadãos, racionalizar o custo físico da emissão de vários cartões ou documentos, agregando num único documento a condição de acesso a determinados bens e serviços públicos. Por que razão será ainda emitido o cartão de eleitor? Apesar do empenho na massificação, ainda existem áreas sem cobertura da emissão do bilhete de identidade. Nestas áreas, o registro será feito mediante a emissão do cartão de eleitor para que o cidadão possa exercer o seu direito de voto. Qual o papel da CNE e dos partidos políticos neste processo? Reserva-se à Comissão Nacional Eleitoral o papel de supervisionar o processo de registro presencial dos cidadãos maiores, executado pelos órgãos da Administração Central e Local do Estado, bem como o acompanhamento e a supervisão aos locais de funcionamento dos BUAP. A CNE deve, de igual modo, apreciar os relatórios periódicos sobre as operações de registro eleitoral fornecidos pela Administração Central do Estado em periodicidade trimestral. Os partidos políticos e as coligações de partidos, por sua vez, podem fiscalizar os atos de registro presencial dos cidadãos maiores com vista a verificar a sua conformidade com a lei, sem, contudo, interferir nas operações materiais de inserção. Devem indicar os nomes dos respectivos fiscais às administrações municipais a quem caberá fazer o respectivo credenciamento. Como será feito o registro eleitoral no exterior do país? No exterior do país, o registro eleitoral será atualizado presencialmente antes de cada eleição nas missões diplomáticas e consulares da República de Angola. O cidadão angolano residente no exterior deve possuir bilhete de identidade. Quem não o tiver, deverá tratar do bilhete de identidade, atualizar o registro de forma presencial e entrar para a base de dados de cidadãos maiores por via oficiosa. Governo de Angola.